Olá, estamos começando mais um vídeo dos retratos regionais de cenário econômico, um serviço do Sistema Firjan que traz análise da economia mundial, brasileira e das regiões fluminenses. Nesse vídeo nós vamos falar da região Centro-Norte, que no recorte do Sistema Firjan inclui 12 municípios: Bom Jardim, Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes. Comigo aqui, o também economista Jonatas Goulart, que vai falar da análise da economia mundial e brasileira. Jonatas, com você. Olá! Falando especificamente sobre a conjuntura econômica internacional, nesse primeiro trimestre nós tivemos alguns eventos que influenciaram de maneira significativamente a economia mundial e a economia brasileira. A gente pode colocar especificamente 3 pontos. E esses pontos eles são ilustrados também pela capa dessa revista, da revista The Economist, que nós trouxemos para essa apresentação. Primeiro, falar sobre a elevação das medidas protecionistas americanas, também falar sobre as tensões geopolíticas, ou seja, tudo isso tem interferido bastante sobre a taxa de câmbio brasileira, e também a incerteza sobre a política econômica americana. Esses 3 fatores têm influenciado, sobretudo, as relações econômicas internacionais e influenciado também a taxa de câmbio brasileira. Internamente, o que nós temos? Nós temos um ambiente onde as reformas econômicas não avançaram e a gente também tem um aumento da incerteza política. Essas 2 variáveis associadas, elas também acabam interferindo também nos resultados econômicos que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente consegue falar, então, a influência disso tudo na economia brasileira? O primeiro impacto que a gente pode mostrar aqui é sobre a taxa de câmbio. E o slide que a gente está trazendo aqui, ele mostra exatamente isso, a influência dessas variáveis sobre a taxa de câmbio brasileira, que no início do ano, mais ou menos em janeiro, estava por volta de 3,13 e agora já ultrapassou a taxa de 3,40. O que a gente consegue observar? O que tem influenciado a taxa de câmbio brasileira nesse primeiro trimestre? A gente pode dizer diretamente que é influenciado pelo aumento do risco país, ou seja, a percepção de risco da economia brasileira, e também na perspectiva de aumento da taxa de juros americana, que isso influenciou sobretudo a taxa de câmbio brasileira nas últimas semanas. Então a gente já observa essas influências sobre a taxa de câmbio brasileira nesse trimestre, e para o final do ano a nossa perspectiva é que a taxa de câmbio chegue próximo de 3,42, 3,40. O cenário que nós temos é um cenário de incerteza política ao longo do ano, e é um cenário que isso vai influenciar bastante para a alta volatilidade da taxa de câmbio. E o impacto que a gente tem observado também desse cenário político e dessa incerteza econômica, isso é captado diretamente pelo indicador de incerteza da economia, que, se a gente observar no gráfico, desde fevereiro até abril, ele aumentou em relação ao que nós víamos no final de 2017. Então a gente tem um cenário econômico mais incerto nesse primeiro trimestre. O próximo slide ele vai falar também dessa influência da incerteza econômica sobre a expectativa de crescimento da economia. Então a gente observa que a expectativa do mercado para o crescimento do PIB ela tem caído semana após semana desde o início do ano, o que acaba refletindo também esse aumento da incerteza política, da incerteza econômica. O Sistema Firjan tem uma expectativa de crescimento para a economia brasileira por volta de 2,8%. É um cenário que ele mescla uma expectativa de recuperação mais lenta da atividade econômica. Para o Rio de Janeiro, a perspectiva é de um crescimento por volta de 1,9%, ou seja, mostrando que o Rio de Janeiro ainda sofre mais os efeitos dessa crise econômica quando comparado com a economia brasileira. E no próximo slide, a gente mostra também o impacto dessa atividade econômica, desse cenário econômico, sobre o setor de serviços. Quando a gente compara com o que nós observávamos no início do ano passado, a gente tem um início de ano mais fraco. Então a gente observa ali, tanto em janeiro como em fevereiro de 2018, a gente percebe um crescimento mais fraco no acumulado do ano do setor de serviços, ou seja,
A gente tem uma frustração na expectativa de crescimento da atividade de serviços. E quando a gente olha para a economia do Rio, na economia fluminense, ainda observamos queda e uma recuperação lenta desse setor. Um setor que é extremamente dependente da economia local, da economia doméstica e da renda doméstica dentro do estado do Rio, que de fato tem sofrido bastante com a crise econômica, mais do que a gente observa no restante do país. O próximo slide ele vai mostrar o setor de comércio. O setor de comércio, o que ele consegue revelar para a gente? A gente percebe que o Rio de Janeiro tem sofrido mais do que o Brasil com essa queda da atividade econômica. Enquanto a gente já observa o Brasil mostrando um crescimento econômico mais forte, o Rio de Janeiro ainda sofre de maneira mais intensa a queda do comércio. Mas é importante a gente observar também que no Brasil a expectativa de crescimento está na realidade, o crescimento está abaixo do que a gente observava, do que a gente esperava no início do ano. Então, a gente já percebe ali, em fevereiro de 2018, uma queda em relação ao que nós tínhamos em janeiro. Então, a gente observa também uma frustração no crescimento do comércio no Brasil e no Rio de Janeiro. Essa frustração é ainda mais forte. Quando a gente vai falar da indústria, falando especificamente da indústria brasileira, a gente percebe que o setor industrial, ele tem aproveitado um crescimento mais forte, influenciado também pelo crescimento econômico internacional, que no início do ano, apesar de a gente ter um cenário ainda em dúvida, ele ainda continuou absorvendo a produção industrial brasileira. E quando a gente vai olhar para a economia fluminense, que é o próximo slide, a gente vê um cenário parecido. Então, a indústria fluminense também, que é bastante voltada para o comércio internacional, ela tem aproveitado ainda esse setor externo ainda benigno para a economia brasileira. E o que a gente ainda pode destacar, que é um cenário bastante relevante, está em linha com o que a gente tem observado no cenário político brasileiro. O próximo slide ele fala sobre o índice de confiança do empresário industrial. E o índice de confiança do empresário industrial ele caiu tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, no dado mais recente, que foi o dado de abril. Ou seja, no final de 2017 nós tínhamos uma expectativa de um crescimento econômico mais forte, mas sem uma recuperação da atividade econômica e com um cenário econômico internacional ainda incerto, então a gente percebe que o empresário industrial, tanto brasileiro como fluminense, acabaram reduzindo sua confiança e o que a gente tem observado isso também nos dados de atividade econômica. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos um cenário econômico internacional ainda mostrando uma dúvida sobre a pujança do crescimento comparado com o que nós tínhamos no final de 2017 e nós temos um cenário político ainda incerto e um cenário onde as reformas prometidas não foram aprovadas. Então isso acaba influenciando a atividade econômica e refletindo também sobre a confiança do empresário industrial. E agora, para falar do cenário econômico regional, o William Figueiredo vai entrar em mais detalhes. E agora vamos falar da análise da região Centro-Norte. A região Centro-Norte é composta de 12 municípios, né? É o município central de Friburgo e seus municípios ao redor. E o primeiro indicador que nós trazemos de economia regional é a sondagem industrial. A sondagem industrial é uma pesquisa realizada pelo Sistema Fijan com empresários de indústria de todo o estado, onde são ouvidos mais de 400 entrevistados. E na sondagem industrial da região Centro-Norte, a gente observa um otimismo maior até do que a média do estado, né? Nós estamos falando de uma região que aumentou o volume de produção no último indicador, que é do mês de março, que aumentou a contratação também. Todos os indicadores, como vocês podem ver no slide, acima de 50 pontos significa aumento, né? E também teve um aumento do nível de estoques, já com uma expectativa de vendas ao longo dos próximos meses. Entretanto, você ainda não tem uma condição financeira ainda adequada para a expansão dos investimentos. Isso a gente vai observar lá na frente quando a gente vai olhar as expectativas, né? As margens de lucros e o acesso ao crédito ainda geram grandes dificuldades à expansão da atividade industrial nesta região. Importante destacar que a região Centro-Norte apresentou o melhor resultado do estado do Rio de Janeiro, ou seja, onde a produção industrial mais cresceu no último indicador
do mês de março. O próximo indicador que a gente pode acompanhar na sequência, quando a gente fala de produção, é como é que isso rebate no mercado de trabalho. O indicador de mercado de trabalho já mostra uma contratação de funcionários, principalmente para o setor industrial. Nós estamos falando de mais de 300 vagas abertas no primeiro trimestre, de janeiro a março, né? Só a indústria de transformação, aquela que pega uma matéria-prima e transforma no bem final, abriu 400 vagas na região Centro-Norte, né? Os destaques foram o setor de vestuário em Nova Friburgo, né? E a indústria de produtos de metal em Nova Friburgo também, mas também um destaque para Cordeiro, onde também observamos a abertura de vagas. No primeiro trimestre, o Centro-Norte se destacou nessa abertura de vagas. Se a gente observar até que o estado do Rio de Janeiro, como um todo, continua com o cenário de fechamento de postos de trabalho. Então, a região Centro-Norte, a economia da região Centro-Norte destoa na retomada, né, uma retomada positiva comparado ao Rio de Janeiro, que ainda busca, né, o seu caminho da retomada do crescimento. Você tem aí o setor de comércio também gerando vagas na região Centro-Norte. Foram 50 vagas abertas apenas no primeiro trimestre, e aí vale o comparativo, enquanto no estado do Rio de Janeiro como um todo foram mais de 13 mil postos de trabalho fechados, né? Ou seja, a retomada da atividade industrial, que é um setor muito forte na região Centro-Norte, tem aumentado a renda circulante nos municípios daquela região, possibilitando o aumento da retomada da atividade comercial, né? As famílias, as empresas voltam a demandar produtos. E essa escala de aumento da confiança, como já apresentado aqui anteriormente com a apresentação do indicador de confiança. O aumento da atividade industrial, como mostrado aqui pela sondagem e pela PIM do IBGE. E esse começo de retomada de comércio, ainda não acompanhado pelo serviço, é o que vai gerar um dinamismo maior do mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho ainda não retomou em sua plenitude, você tem, como mostramos anteriormente, indicadores como serviços ainda fechando muitos postos de trabalho e construção também, que é um setor bastante dinâmico em termos de geração de emprego. Você ainda não tem uma situação financeira das empresas, como já mostramos, e das famílias confortável para voltar a consumir com grande impulso. E isso leva à postergação dos investimentos. As empresas só vão investir quando elas tiverem condições, certeza de que a produção está crescente, ela já está utilizando toda a sua utilização da capacidade instalada e tem uma demanda latente, uma demanda que está buscando os seus produtos. Então aí sim ela vai voltar a investir. Então, como a gente vai ver no próximo indicador, que é um indicador de expectativas, a gente vai observar que, apesar da expectativa por demanda de produtos, tanto da região Centro-Norte, quanto no estado do Rio, quanto até mesmo no país, já está positiva, já está acima de 50 pontos, ou seja, os empresários regionais, estaduais e brasileiros estão todos otimistas que nos próximos 2 trimestres a demanda por seus produtos vai crescer. A gente observa lá no indicador de investimentos, principalmente na região e no estado, que o indicador ainda é menor do que 50 pontos, ou seja, ainda o pessimismo. Não é ainda o momento que esses empresários vislumbram iniciar seus investimentos. O que a gente observa já no nível de 50 pontos, principalmente na região Centro-Norte, é que a demanda por produtos, a expectativa é que ela cresça, e eu começo a pensar em contratar, né? Fazer meu segundo turno, meu terceiro turno, já nesse segundo, terceiro trimestre. Então a expectativa para esse ano é de aumento da demanda por mão de obra, mas vou postergar para o final do ano ou mesmo para 2019 o início dos investimentos. Agradeço a sua atenção e convido você a assistir os vídeos das outras regionais aqui no canal do YouTube do Sistema Fijan. Convido você também para estar conosco na próxima edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico, que acontecerá no mês de agosto. Até lá!